Imagine que você ganha uma chave de uma casa e você pega e entra, abre essa casa, entra dentro dela e vê essa casa toda linda, cheia de decorações, todos os móveis lindos, tudo beleza para você entrar e morar ali, se sentir bem dentro dessa casa. Aí você vai lá na mesa e encontra uma carta em cima dessa mesa. Uma carta que foi o seu pai mesmo que escreveu para você. E essa carta estava dizendo: filho, eu arrumei toda a casa bonitinha para você morar, eu dei ela para você se sentir bem aí, para você morar com a sua família, para você se sentir bem. Deixa eu te perguntar, você iria acreditar realmente que foi o seu pai que escreveu essa carta, que deu essa casa para você? Você ia acreditar nisso? Claro que sim. Porque você sabe que seu pai ele não iria mentir para você. E outra porque você sabe também que seu pai ele ama você. A história da criação é assim. Deus ele criou para mim e para você um lugar perfeito para nós morarmos aqui nessa terra. E Deus ele deixou uma carta para nós. Uma carta para os seus filhos, para nós os seus filhos vivermos uma vida abençoada seguindo os seus caminhos. A Bíblia Sagrada é a carta de um pai para seus filhos. Uma carta com ensinos, histórias, fatos, exemplos e promessa de Deus para aqueles que são filhos dele, fortalecendo a nossa fé na palavra de Deus revelada ao homem, a Bíblia Sagrada. Esse é o nosso segundo vídeo, é o nosso segundo tema hoje. É importante que nós, eu e você, venhamos crer que a Bíblia Sagrada ela é realmente a palavra de Deus, a palavra que foi revelada por Deus para nós termos uma vida abençoada segundo a sua vontade. Porque acreditar em Deus, a maioria das pessoas elas até dizem que acredita. Eu acredito que existe um Criador, ou eu acredito em um Ser Supremo, mas não quer dizer especificamente que as pessoas elas acreditam no Deus da Bíblia, ou que essas pessoas acreditam que a Bíblia é a palavra que foi revelada por Deus ao homem. Então, nós conhecemos Deus através da sua palavra. É como Deus ele se apresenta para nós, é através da Bíblia Sagrada. O pouco que nós podemos estudar ou conhecer de Deus é através da Bíblia Sagrada, ou através de alguma experiência particular que Deus ele pode vir falar comigo ou falar com você, mas no geral, Deus ele fala conosco através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, é os ensinamentos de Deus que Deus deixou para mim e para você. Eu quero fazer uma breve leitura aqui, já eu retomo no estudo, tá? Faz parte do estudo também. O Alcorão veio de Maomé. Os livros dos Mormons veio de Joseph Smith. Mas a Bíblia é a única dentre muitos livros sagrados do mundo que não foi escrito por uma só pessoa. Pelo contrário, o Velho e o Novo Testamento foram escritos por 40 autores diferentes, provenientes da Ásia, África e Europa, num espaço de tempo de 1.600 anos. 40 autores escreveram a Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada é uma junção de livros, 66 livros. Então, 40 autores diferentes num espaço de tempo de 1.600 anos que foi escrito a Bíblia por inteiro. Os escritores da Bíblia, mesmo num período tão longo, eles transmitiram todos a mesma mensagem básica. O Deus que criou os céus e a terra providenciou uma maneira para que as pessoas pudessem conhecê-lo pessoalmente. Além da autoria singular da Bíblia, também tem o melhor histórico de profecias que mais tarde foram cumpridas detalhadamente. Por exemplo, vários profetas do Velho Testamento fizeram mais de 300 profecias específicas sobre a vinda do Messias, onde nasceria, onde ele cresceria e várias outras profecias em cima do Messias. Elas foram todas perfeitamente cumpridas em Jesus Cristo centenas de anos depois. Então,
no Antigo Testamento tem mais de 300 profecias que falava da vinda do Cristo, onde que ele nasceria, o que ele diria, várias passagens e todas essas profecias foram cumpridas em Jesus Cristo muitos anos depois, quando Jesus veio e começa a sua história no Novo Testamento. Bom, a arqueologia também repetidas vezes confirma nomes, eventos históricos, detalhes geográficos exatamente como registrado no Velho e no Novo Testamento. Embora a arqueologia não possa provar a veracidade espiritual da Bíblia, as descobertas mostram a confiabilidade da Bíblia como um relato histórico. Deixa eu levantar uma pergunta, então, porque o nosso estudo é sobre responder questionamentos que ajudem a gente a fortalecer a nossa fé. Então eu quero levantar uma pergunta. Por que nós devemos acreditar que a Bíblia ela é a verdadeira palavra de Deus? Essa é uma das questões que também a gente é muito questionado, as pessoas perguntam bastante. Por que nós devemos acreditar na Bíblia? Não é só papel? Será que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? E eu quero trazer aqui alguns argumentos que nós podemos usar caso alguém venha nos questionar sobre isso. Tá? Tem vários argumentos, mas eu quero trazer só 5 para vocês. Primeiro argumento. Já tentaram destruir a Bíblia várias vezes em toda a história, mas a Bíblia ela é hoje o livro mais vendido e mais lido do mundo. No ano 1700, teve um escritor ateu francês chamado Voltaire. Esse escritor dizia, em 100 anos a Bíblia e o cristianismo seriam varridos da história. Eles iriam passar da história, seriam varridos. Bem, dentro de 50 anos depois que ele falou isso, esse Voltaire, ele morreu. Esse rapaz ele tinha morrido já, e a casa onde que ele morava virou uma escritora, uma distribuidora onde veio ser distribuído e imprimindo milhares de cópias de Bíblia Sagrada. Então, não só aconteceu aquilo que ele disse, como a casa dele foi usada para virar uma editora onde foi publicado várias Bíblias, impressas várias Bíblias e distribuída para as pessoas. Então a Bíblia Sagrada ela é o livro mais vendido, mais lido e mais confiável do mundo. Pelos seus relatos históricos, são tudo confiável. Segundo argumento que podemos usar, existem vários cientistas que nós conhecemos, que eles são cristãos, que eles acreditam na Bíblia, mas a gente sabe que a maioria dos cientistas, eles se dizem ateus, eles falam que não acreditam nos relatos da Bíblia, falam que os eventos da Bíblia não aconteceram, não pode ter acontecido, mas a ciência ela só consegue provar aquilo que é físico, aquilo que é natural. E muitas das vezes na Bíblia Deus vai agir através do sobrenatural, é aquilo que nós chamamos de milagres de Deus. E isso a ciência não consegue explicar. Muitas das coisas da Bíblia são comprovadas até alguns milagres são comprovados, mas muitas coisas assim os cientistas se dizem não acreditar porque é sobrenatural. Mas Deus ele age através do milagre, senão ele não seria Deus. Um terceiro argumento, a Bíblia é a palavra que tem resposta para tudo o que o homem precisa e busca. Não tudo o que o homem quer, mas tudo o que o homem precisa e busca nós podemos encontrar na Bíblia. Nenhum outro livro ele é tão completo como a Bíblia Sagrada. A Bíblia fala sobre relacionamento, sobre dinheiro, ansiedade, trabalho, tudo que o homem ele precisa para ter uma vida abençoada, nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada. Nós podemos achar a resposta na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Um quarto argumento que nós podemos usar para defender a veracidade da Bíblia é que através da Bíblia vidas foram transformadas e libertas da escravidão do pecado. Quantas pessoas que antes eram presas em algum vício e depois conseguiu largar, pessoas que não perdoavam e depois passaram a perdoar, pessoas dentro da prisão que leram a Bíblia Sagrada, conheceram a Deus,
ou pessoas em outros países que leram e conheceram a Deus e tiveram a sua vida transformada. Quantos testemunhos nós temos de famílias, de nações que tiveram sua vida transformada através da palavra de Deus. E um quinto argumento, esse argumento aqui, esse argumento aqui, essa teoria, foi eu que criei ele usando como base a Bíblia Sagrada, tá? O quinto argumento, então, a não destruição da nação de Israel, nós também podemos usar como um argumento da prova da veracidade da Bíblia. Por quê? Deixa eu te explicar. Raciocina comigo. Quantas vezes tentaram já destruir a nação de Israel? No regime nazista em 1930 a 1940, na guerra entre os árabes e israelitas em 1948, o ano que Israel ele declara sua independência. Israel, nesse período, ele foi atacado por exército do Egito, da Síria, do Iraque, da Jordânia, do Líbano e da Arábia Saudita. E hoje em dia onde nós vivemos, Israel vive num pedacinho de terra lá, onde ele é cercado de vários países inimigos. Então, se não fosse Deus na nação de Israel, Deus cuidando da nação de Israel, a nação de Israel já teria sido extinta, já teria sido destruída muitas das vezes. A destruição. Então deixa eu recapitular aqui. Beleza. A destruição de Israel, ela não aconteceu. Agora vem o argumento. A destruição de Israel não aconteceu porque Deus ele fez uma aliança com Abraão, que a nação não poderia ser destruída. Lá em Romanos 11, Paulo escreve que Deus ele iria preservar um remanescente do povo de Israel. Também, dentro do estudo da escatologia, a gente vê lá que vai existir o período da tribulação. A escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos nos finais do tempo. Então, vai ocorrer o tempo da tribulação, 7 anos do período da tribulação. Primeiros 3 anos e meio, beleza, vai ser lá mais tranquilo. O anticristo ele vai fazer as alianças dele com Israel, com outras religiões, com vários países, vai fazer aquela união. E depois de 3 anos e meio, fala que vai haver uma perseguição à nação de Israel e aqueles que não aceitarem a marca da besta. Então, segundo o estudo da escatologia, nós vemos que Israel ele não pode ser uma nação extinta, não poderia ser uma nação extinta. Nós considerando que Jesus Cristo ainda não voltou e que o período da tribulação ainda não aconteceu, então Israel não poderia ser uma nação extinta. E Deus, ele preservando a nação de Israel, é também um argumento que nós podemos usar como veracidade da Bíblia Sagrada. Porque se não fosse as promessas de Deus sobre Israel, com certeza a nação de Israel ela não existiria mais hoje. Então, como eu disse lá no começo do vídeo, a Bíblia Sagrada é uma carta de um pai para seus filhos. Uma carta com ensinos, histórias, fatos, exemplo e promessas de Deus para aqueles que o buscam e o amam. Amém? Então aqui eu encerro esse segundo estudo sobre a confiabilidade, a veracidade da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus que foi revelada ao homem. Deus usou homens para escrever, mas Deus ele inspirou esses homens para que escrevesse aquilo que Deus queria para a gente. Tá? Então, a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Amém? E então, se inscreva no canal aí, deixa seu like e acompanhe o último vídeo, o terceiro vídeo, que é fortalecendo a nossa fé em Jesus Cristo. Tá? É um vídeo muito importante, assista aí, tá bom? Até mais, fiquem com Deus.